Oi, Poli, tudo bem? Seja bem-vinda. Tô aqui só deixando fixado o tema de hoje, já vou dar boas-vindas para todas as pessoas. A importância, né? Vamos falar a importância de ressignificar os seus traumas para se ter saúde emocional. E o porquê escolhi justamente falar sobre isso, né? Nesse dia. Isso. Agora sim, tema fixado. Mais uma vez, Poli, seja bem-vinda a todos, principalmente também vocês que estão ouvindo essa live gravada. Pode passar aí uns 2 minutinhos para frente, para que eu possa receber. Obrigada. Isso, deixa o coraçãozinho. Poli, aproveita e manda para ir para 2 pessoas, para 2, 3 amigas que precisam também olhar e entender sobre os seus traumas para ter saúde emocional. Oi, Rê, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vinda. E hoje o tema é justamente sobre traumas e por que, né? Vamos falar sobre isso, por que eu escolhi, né, falar sobre isso. Oi, Rodrigo, tudo bem? Que bom tê-lo por aqui. Vamos lá, esperar um minutinho até o Insta poder avisar a todos que já estamos ao vivo. Que bom, muito bom recebê-los, muito bom tê-los aqui. E hoje é uma live especial, né, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. E por que, né, eu escolhi falar sobre traumas? Porque não tem nada mais que diminui o nosso potencial, que nos congela, né, que realmente nos paralisa, que os nossos traumas. Por isso, hoje, né, eu escolhi especialmente esse tema para que a gente possa realmente abordar, entender, identificar, né, exatamente realmente como que a gente pode ressignificar, para que todas nós, né, todos nós como seres humanos, mas principalmente nós mulheres, podemos ter aí uma vida muito mais leve, com muito mais fluidez, com muito, né, bem-estar emocional, que é tão importante pra gente. Então, sejam todos bem-vindos. Rodrigo, também seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui conosco. Olá, Michele, tudo bem? Vocês que já estão aqui ao vivo, né, vamos fazer um esquenta. Coloca aqui pra mim se vocês consideram que vocês tenham algum tipo de trauma. Não precisa entrar em detalhes, só coloca assim pra mim. Sim, Andressa? Não, não tenho, né? E vamos aqui junto entender realmente que tipo de traumas nós temos, né? Então, qual que vai ser o objetivo dessa live? Realmente esclarecer. Trazer para vocês quais os tipos de traumas que nós temos, como isso, né? Como esses traumas acabam né, qual que é a origem desses traumas. Por que isso ficou tão evidente na pandemia? Porque alguns traumas nossos estão sendo acionados nesse momento de pandemia. E sim, né? Quais são os melhores tratamentos para que a gente realmente possa ressignificar e ter uma vida aí com muito mais leveza. A Rê, oi Tânia, que bom tê-la aqui, seja bem-vinda. A Rê falou sim, a Tânia sim, a Poli sim, muito bem. Né? E a gente vai entender que muitos de nós, mesmo nós que não consideramos né, que não temos nenhum tipo de trauma consciente, mas sim, que em algum nível nós temos algum tipo de trauma. E muitas vezes está nesse nosso comportamento indesejado, né? Então, primeira coisa para a gente realmente ter uma vida, né, emocionalmente saudável, sermos emocionalmente inteligentes, primeiro identificar nossos traumas e para depois entender como que eu posso ressignificar, como que eu posso ter aí uma vida com muito mais propósito, com muito mais sentido, né? Obviamente que se conhecendo, se permitindo. Então, esse é o intuito e no final a gente vai fazer uma vivência que vai trazer já muita leveza e um olhar muito mais amoroso, um olhar muito mais de acolhimento para esses traumas, para que realmente cada um no seu momento possa entender qual é o melhor movimento, né, para isso. Então, esse é o nosso intuito. Muito obrigada. Ó, meninas e meninos que já estão presentes, compartilha aí a live. Ó. Eu vou mandar também para 3 pessoas ou mais aqui, ó. A Tânia já está aqui comigo. Envia aí um aviãozinho para outras amigas, para outras mulheres, né, que realmente
precisam também ter clareza desse conteúdo para que realmente a gente possa celebrar, não esse dia, mas todos os dias das nossas vidas, para viver da forma né, que nós merecemos, para vivermos de uma forma inteira, de uma forma leve, de uma forma amorosa, de uma forma gentil. Né? E tanto que eu falo com vocês que é isso sobre equilíbrio emocional, a nossa capacidade de sermos gentis com a gente. E a gente começa essa gentileza, começa tendo esse olhar quando a gente começa a olhar para esse trauma. Então, mulheres, muito obrigada pela escolha, muito obrigada por vocês estarem aqui presente. Oi, Paty, tudo bem? Carol, muito bom tê-las por aqui. Então, por que, né, eu escolhi sobre esse tema? Muitas me falaram, talvez, será que não é um tema pesado para falar sobre hoje? Não, é um tema mais do que necessário. A gente só vai ser livre e vamos ter a vida que nós realmente desejamos e merecemos a partir do momento que eu começo a olhar e reconhecer os meus traumas, entender como eu posso ressignificar e daí sim estar inteira para ter uma vida com muito mais sentido, amorosidade e leveza. Combinado? Então, para quem entrou agora, eu já pedi para as meninas para a gente fazer uma esquenta aqui. Coloquem para mim se vocês acreditam que vocês têm algum tipo de trauma. Sim, para quem acredita, trauma conscientes ou inconscientes. E para aqueles que não acreditam, né? Falam que, ou acham, tem essa clareza, coloca aqui, não tenho. Né? A grande maioria já identificou aqui como nós temos alguns tipos de traumas. Bom, vamos lá, eu vou trazendo para vocês então aqui um pouquinho sobre o que é neurociência, o que a ciência das emoções, sobre a questão do comportamento, diversos tipos de ciências falam sobre a questão dos nossos traumas. E para a gente entender, né, a gente precisa primeiro ter clareza que nós temos dois tipos de trauma, tá? Um trauma único e um trauma crônico. O trauma único é um evento isolado, às vezes é um acidente, uma morte, uma separação, não significa que são todas as separações, né, dos pais, mas uma separação mais traumática, conflituosa, né? Trazem realmente alguns traços de traumas, né? Doenças. Então, são esses eventos únicos que acontecem ou na minha vida, ali na minha infância, ou acontece na minha vida adulta e pode acontecer em qualquer momento da nossa jornada, da nossa vida, tá? Então, são os tipos de trauma único. O trauma crônico são aqueles eventos que se repetem, tá? E que vem muito da nossa criação, muito da nossa educação. Está muito ligado à relação aos nossos pais, à família, ou até momentos que a gente vive na escola. Então, podemos já dizer que o trauma crônico vem ali desde a origem da infância. E a gente vai entender um pouquinho o que geram esses traumas, principalmente crônico, tá, gente? Toda educação, toda criação baseada na vergonha, no desamparo, né? Onde as pessoas, os pais, acabam não respeitando quem eu sou, a forma que eu sou, as nossas vontades, os nossos desejos, nos acolhendo emocionalmente, né? Então tem muito sobre isso, não respeitando a minha necessidade de afeto. Uma educação baseada na violência, né? Tanto violência dos pais como violência dos irmãos, violência de amigos quando eu vou para a escola, toda educação baseada na culpa, até naquela questão de você ser muito acomedida pela questão de ser assustada, sabe? Quando os pais contam muita história de terror, ou irmãos, ou você vê muito isso na sua infância e você fica com muitos medos, ou uma pessoa mais assustada, né? Também causa traumas e traumas crônicos, tá? Então, obviamente, uma educação baseada em abusos, tanto sexuais quanto físicos, né? Uma separação brusca dos pais, como eu já comentei, ou de uma forma muito negativa. Esses são alguns dos traumas crônicos, tá? Que a gente vai tendo ao longo da vida. Isso que começa ali na infância. E depois nós temos os traumas que são trauma único, que são acidentes, separações, doenças e por aí vai, né? Que acontece de uma forma muito pontual, né? Durante a nossa vida. Então, quando eu trago para vocês sobre traumas crônicos, né? E que é muito em cima da nossa educação, como fomos criados, a gente já pode entender que todos nós, é muito difícil você encontrar um adulto, um ser humano, né? Que não tenha ali algum nível mínimo que seja de trauma. Isso faz sentido para vocês? Então, por isso que muitas vezes nós temos algum daqueles comportamentos
ou indesejados, ou a gente é extremamente medrosas, né? Dependendo da situação, tenho muito medo, sou uma pessoa extremamente irritada, né? Tenho uma irritabilidade, uma agressividade também ao falar com as pessoas, que vai trazendo pra gente alguns comportamentos e a gente não sabe de onde quer. Muito desses comportamentos, desses sentimentos, dessas emoções que a gente traz hoje na vida adulta está muito relacionado a esses traumas crônicos que nós vivenciamos na nossa infância. Veja se isso faz sentido para vocês. Né? Vão colocando aqui para mim se faz sentido para vocês. Então, né, de certa forma, todos nós temos algum nível de trauma para olhar, para entender, para esclarecer, né, até para a gente ressignificar. E obviamente que o trauma, né, que a gente sofre na infância, ele tem uma questão quando a gente olha num olhar de neurociência, ele é um pouco diferente do trauma que a gente vive na fase adulta. Porque o trauma que a gente vivencia na infância, né, até os nossos 7, 8 anos, né, quem me acompanha já sabe, a gente não tem essa mente consciente formada, né, essa mente mais analítica do certo e errado, do bom e mal, né? Então, a gente só tem a amígdala cerebral, que é onde ficam nossas emoções. Então, quando a gente vai sofrendo todos esses traumas crônicos e até mesmo traumas únicos, principalmente na nossa infância, ela muda todo o nosso sistema cerebral. Nossas sinapses, a forma como o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso poderia ser até mais saudável, ela vai mudando toda essa concepção. Diferente de quando a gente vive, por exemplo, um trauma único, né, na fase adulta. A gente sofre um acidente, perde alguma pessoa querida, pode sim trazer esse trauma pra gente, mas ele muda, diferente quando a gente sofre isso na infância, ele vem muito nessa parte mais cognitiva, tá? Ele vai afetar, ele não vai fazer uma mudança cerebral, mas ele vai afetar muito as nossas crenças, obviamente as nossas emoções e também os nossos comportamentos. Muito também porque ele vai trazer muito desses traumas que nós já temos, que vivenciamos ali na infância, né, em menor ou maior grau. Okay? Então, assim, tem uma grande diferença quando a gente vive isso na infância e quando a gente vive isso já na fase adulta. Né? Mas ambos trazem esse trauma, ambos podem desenvolver aí comportamentos mais indesejados nessa fase. Pessoal, vão deixando aqui para mim, ó, a Márcia falou que sim, que faz sentido, a Rê também, vão trazendo dúvidas que vocês têm para realmente a gente poder direcionar com a necessidade de vocês, tá? Então, a primeira coisa é identificar, né? Olhando para isso agora, vocês podem entender que vocês também têm muito traumas crônicos. E não só esses traumas únicos, só esses eventos isolados, né? Todos nós, como adultos, como seres humanos, temos sim, em algum nível aqui, traumas crônicos. E são muito desses traumas crônicos, né, que realmente vai trazendo aqueles sentimentos que eu falo, meu Deus, eu gostaria de mudar isso em mim. Eu não sei porque eu tenho isso. Sabe aquelas coisas que a gente não consegue explicar? Aí já vem muitas coisas que a gente pode identificar dos nossos traumas. Todos aqueles comportamentos ou sentimentos ou emoções que vocês têm hoje como adulto e não consegue identificar de onde vem, muito provavelmente está relacionado com algum tipo de trauma de infância. Né? Reflita um pouquinho sobre qual educação e criação que vocês tiveram. Né? Se foi uma educação baseada na culpa, no medo, no isolamento, né? Se sofreu algum tipo de abuso, vocês vão perceber que isso vai trazendo alguns significados para vocês. Por quê? Como que o trauma se forma, tá? Como que acontece o trauma. Então, para termos um trauma, precisa de um evento externo, né? Então, ou um trauma único, ou um trauma isolado, um trauma crônico, ou teve uma questão de acidente, separação dos meus pais de uma forma muito negativa, tive uma educação uma criação ali muito baseada em termos de abusos físicos, né? Ou até mesmo sexual, fui para a escola, fui extremamente agredida, enfim, né? São vários eventos externos que eu tive ali na minha formação. E como que forma o trauma? Então, são os eventos externos e o significado, o sentido que eu dei para isso daqui, ó, para esses eventos externos. Por isso que muitas vezes, né, nós temos aí 2, 3 irmãos que tiveram o mesmo tipo de criação,
mas eles têm comportamentos diferentes, porque cada um deles, né, viver um evento externo pode ser até parecido, mas o significado e o sentido que eles deram para esse evento pode ter sido diferente, né? Muito provavelmente diferente. Isso faz sentido para vocês? Então, desta forma, né, que se cria um trauma, né? Então, é desde criação, educação e também esses eventos mais isolados, esses eventos que têm um grande impacto emocional negativo em nossas vidas, tá? Andressa, ok, entendi até aqui. Por que esses traumas estão sendo mais acionados, ou eu estou sentindo muito mais, né, neste último ano que a gente está vivendo de pandemia? Muitos estudos já sinalizam para a gente, né, evidenciam que esses traumas, eles são acionados quando a gente vive momento de escassez, que é o que nós estamos vivendo agora nessa pandemia, né? Escassez da nossa liberdade, da questão da escolha, muito medo da nossa questão da saúde, medo em relação à saúde dos nossos pais ou familiares, com o emprego, com a economia, enfim, estamos vivendo um momento de escassez. E aí, os nossos traumas, principalmente aqueles traumas crônicos, né? São aqueles traumas da nossa criação, da nossa educação, eles estão sendo acionados. Então, atualmente, eu tenho encontrado muito mais adultos que não tinham, por exemplo, toque, não tinham uma ansiedade generalizada, não estavam no momento de depressão, sempre estiveram, né? Estavam funcionais, como a gente diz, e agora, nesse momento, eles estão percebendo que não estão conseguindo se autorregular. Então, fica a primeira sinal de alerta para vocês. Percebam em vocês, até mesmo nos familiares de vocês, se está fazendo muito essa mudança de comportamento, né? Se sim, provavelmente eles estão sendo acionados, né, por esses traumas crônicos, esses traumas da infância e não estão conseguindo fazer essa autorregulação, né? Encontrar uma harmonia aí para conseguir entender como ter esses comportamentos, como lidar com isso com mais leveza. Faz sentido? Vocês têm percebido essas mudanças em vocês, né? Ou em familiares? Comenta aqui para mim. Comenta aqui para mim o quanto isso tem trazido esses insights para vocês, né? E assim, algo muito interessante. Hoje, muitos estudos neurocientíficos trazem uma evidência que muito desses traumas, né, de infância, eles são ativados 11 anos, né, após a gente já ter cessado esse trauma ali na nossa infância, né? É uma espécie de defesa do nosso sistema nervoso para nos proteger. Então, isso mostra muito por que, né, ali na minha adolescência ou no início da minha vida adulta, isso não foi acionado, né? Muitas vezes esses traumas param ali com 10 a 12 anos, quando o nosso cérebro já tem um formato, já tem um poder, né, de senso analítico também maior, e daí ele para ali com 10, 12 anos e muitas vezes 11 anos depois, ou um pouquinho mais ainda, que dependendo do momento de escassez que a gente viva, a gente aciona esses traumas. Momento de escassez, né? Término de relacionamento, que tem um grande impacto emocional, perda de emprego, às vezes vivo ali um trauma único, né? Sofri um acidente, perdi um ente querido e esses traumas são acionados, ok? Faz sentido para vocês, gente? Tá muito rápido, tô conseguindo acompanhar? Me sinalizam aqui, por favor, né? Então, uma das melhores formas de eu me identificar um trauma, né, é realmente identificar pelas emoções, por esses pensamentos repetitivos, né? Sabe esses pensamentos que a gente não sabe de onde vem? Esses pensamentos de raiva, pensamentos de medo, e outros tipos de pensamentos mais até repetitivos mesmo. E aquele sentimento assim, se você pudesse escolher para não ter, você escolheria? E isso continua vindo? Provavelmente são muito traumas aí crônicos, né, da sua infância que estão sendo acionados, tá? A Tânia falou, sim, muito sentido. Então, algo interessante para vocês já trazerem, né, uma
né, trazendo um conhecimento, né, com uma clareza para isso. Faça uma lista de significados que aconteceram na sua vida. Olhe, né, sabendo que, pensa na sua educação, na sua criação, pensa se você sofreu algum desses traumas mais isolado, únicos, ou se você teve questões recorrentes, e perceba qual o significado que você foi dando para isso. Vocês vão perceber, né, e muitas vezes que dentro desses comportamentos indesejados que vocês têm, né, possam ter, tem muito desse fundo, desse significado que foi dado ali na sua infância, e hoje, né, eles trazem esse tipo de comportamento para vocês. Então, o primeiro exercício, né, que quando a gente olha, que a neurociência nos traz, primeiro ter essa consciência. Entendi que tenho 2 tipos de trauma, entendi que foi uma questão da criação, da educação, entendi que esses traumas são acionados, né, depois de um tempo, e muitas vezes é para nos proteger. Nosso sistema nervoso faz isso para que a gente não fica, né, acionando esses traumas o tempo todo. São evidências, tá, gente? Não é comprovado, né, mas é uma grande evidência que nós temos isso. Por isso que neste momento de pandemia, onde nós estamos vivendo, né, de uma questão de escassez, isso aumentou muito, tá? Algo que a gente percebe muito também, principalmente nos meus atendimentos, eu vejo que tem uma correlação, né, e estudos também de neurociência trazem esse olhar, que muitos de crise de ansiedade generalizada, toques, então, crise de ansiedade generalizada, toque, depressão, uma vida de anulação, tá? Tá muito ligado a esses traumas crônicos, esses traumas da infância. E tem um grande, né, isso tem aumentado consideravelmente, principalmente nesse último ano, justamente por esse momento de escassez que a gente está vivendo, tá? Então hoje a gente está encontrando muito pessoas com toques, né? Lembrando que toque não é só o transtorno obsessivo compulsivo por comportamento, né? A pessoa que vai entregar um trabalho precisa ler o relatório 10 vezes, a pessoa antes de sair de casa precisa confirmar se a porta está fechada 4 ou 5 vezes, né? Não é só sobre comportamento, mas por esses pensamentos obsessivos quase que a gente está tendo em relação a alguma coisa específica. O que aumentou muito, né, nos meus atendimentos, por exemplo, são os pensamentos obsessivos sobre não ficar doente, né, sobre estar saudável. Então, às vezes as pessoas estão se anulando ou estão criando disso, estão trazendo ainda mais peso para essa situação, justamente a vários tipos de traumas que estão sendo acionados ali da infância para esse momento, e está gerando esse trauma, está acionando aí, por exemplo, um comportamento de toque, tá? Ou pessoas que já eram ansiosas estão criando, aí estão, né, desenvolvendo essa ansiedade generalizada, ou da mesma forma com a depressão. Ok? Me conta aqui se isso faz sentido para vocês, se vocês têm percebido isso, né, com vocês ou na família de vocês em relação a isso. A gente pode perceber muito, tá? Deixa eu ver. Algo muito importante que eu quero trazer para vocês, que eu quero que vocês recebam isso com muito acolhimento, com muita leveza. Porque quando eu faço uma sessão de anamnese, antes de fazer o programa de saúde emocional, eu sempre faço uma sessão de anamnese, e muitas mulheres falam para mim: Andressa, eu não quero falar do meu passado, ou eu não quero reviver aquela dor que eu tive, né? Muitas que têm até um trauma consciente. Gente, a dor que você viveu no seu passado, você já viveu. Quando você não fala dela, você está vivendo ela de uma forma exponencial, de uma forma muito maior e sem possibilidade de cura. Entende? Não tem como uma dor doer 2 ou 3 vezes mais. Então, é muito importante, né, que você possa olhar para aquilo, para ter a possibilidade de ressignificar, para ter uma vida com leveza. Porque a dor que você não está falando, de certa forma, você está carregando, né? Com dores crônicas no seu corpo, né? Dores crônicas, dor de cabeça, por exemplo, tá? Refluxo, dores, né, em algum membro do corpo, isso é muito normal, né, principalmente às vezes vem com bursite, vem na região do quadril, dependendo de como vem na região do maxilar, do dente, vem em forma de depressão, de crise generalizada, vem em forma de toques, entende? Então não significa que você não falar sobre uma dor sua, que
que você vai conseguir resolver. Muito pelo contrário, você só está carregando esse peso. Ou você está deixando de viver uma vida leve, uma vida com muito mais sentido, né? Uma vida com muito mais livre realmente, por não falar dela, por não olhar e ressignificar. Isso faz sentido para vocês? Então eu sempre brinco, né, quando a pessoa vem e fala, olha, não significa que quando a gente faz uma reprogramação emocional, quando a gente traz ferramentas da própria hipnoterapia e neurociência, que é uma dos processos terapêuticos para a gente conseguir lidar com trauma, eu sempre falo, não significa que não vai doer. Vai doer sim, mas muito provavelmente seja a última vez que doa dessa forma. E quem realmente faz o programa de saúde emocional, né, meninas que estão aqui, pode falar muito melhor do que eu. Como é maravilhoso a gente ter uma vida, sabe, com as suas memórias, obviamente, né, aquilo que aconteceu comigo, ele é preservado, mas aquele sentimento doloroso, aquele sentimento que está me paralisando, né, me diminuindo todo o meu potencial, ele é neutralizado, ele se torna positivo, né? Ou ele vem de uma forma mais neutra, uma forma positiva, aí sim eu consigo me permitir, consigo alterar, consigo realmente ter clareza para ressignificar e até mudar esses comportamentos indesejados que eu estou tendo. Ok? Isso fez sentido para vocês? Então, como que é a melhor forma de tratamento, né? Para traumas ou para uma vida de traumas? No meu olhar, tá, gente, como especialista em saúde emocional, é um tratamento multidisciplinar. Por quê? Porque nós somos mente e emoções e corpo. É uma tríade, né? Não existe um sem o outro. Então, um dos melhores tratamentos, né? Então, vou trazer 3 tratamentos aqui que eu considero, que eu percebo nos meus atendimentos, quando os clientes, eles realizam. A Márcia falou, fazer o programa fez toda a diferença. Que bom, Márcia. E não significa que quando a gente faz um programa, que eu não vou sentir mais raiva. Eu sempre falo para as pessoas que eu não vou sentir mais ódio, ou que aquela dor não vai vir, mas ela vai vir com muito mais leveza. Eu tenho consciência, tenho clareza, aquela dor lá né, de trás, ela vem muito mais leve, positiva, e realmente a gente consegue se tornar emocionalmente mais inteligente. Né? Aprendendo a lidar, a escolher os meus comportamentos diante da situação. Isso é ser emocionalmente inteligente. É isso quando a gente consegue ressignificar esses traumas que tanto está anulando esse nosso potencial, ok? Então, o primeiro é um tratamento terapêutico. E aqui, o que eu incluo dentro desse tratamento terapêutico? São ferramentas específicas para ressignificar e reconstruir novas interpretações e sentidos neurais. Para reconstruir um trauma, gente, é preciso reconstruir aquele significado, aquele sentido que nós demos enquanto crianças para aquele evento externo que nós vivenciamos. Tá? Então, hoje temos alguns tratamentos, né? Tem psicólogos que também trabalham com ferramentas, né, de ressignificação. Aqui na Relacionário, nós somos especialistas em saúde emocional e trabalhamos justamente com esse olhar, né? Então, nós usamos dentro do nosso programa de saúde emocional, que tem esse olhar de lidar com traumas, fobias, depressão, enfim, tudo isso que está realmente nos anulando emocionalmente. A gente usa muito ferramentas, tanto de neurociência, de hipnoterapia, de programação neurolinguísticas. São várias ciências que nós utilizamos em prol para ressignificar traumas, por exemplo. Ok? Então, busquem tratamentos terapêuticos com esse olhar, que esse profissional utilize ferramentas, né, várias ciências ou uma ciência específica para ressignificar esses traumas. Porque não adianta eu entender e falar sobre eles. Se eu não for lá, né, e ressignificar, e muitas vezes eu não preciso nem reviver aquilo não, tá, gente? Eu não preciso ir lá entender em qual momento. Não, eu só preciso, às vezes, dependendo da técnica que a gente faz, mudar aquele estado, é mudar aquele sentido, é reconstruir novas sinapses neurais para aquela situação específica que está diminuindo todo esse potencial dessa pessoa, trazendo alguns tipos de traumas, tá? Então, o mais importante para a gente lidar com traumas é ressignificar, é reconstruir, dar esse novo sentido para a gente, né?
A Tânia está falando, e quando a gente desconhece a causa, Andressa? É justamente isso, Tânia. Quando a gente faz um tratamento terapêutico, a gente vai olhar para isso, para esse, ou onde foi a origem, ou usando ferramentas de uma forma para desbloquear isso. Eu não preciso ter clareza com quantos anos que isso aconteceu. Muitas técnicas que nós utilizamos, principalmente da hipnoterapia, ela traz muito essa vivência de a gente voltar, né? Uma das técnicas é de voltar no momento específico e ressignificar. Mas não necessariamente eu preciso voltar lá, tá? Nós temos várias outras técnicas que a gente vai só ressignificar. A Tânia falou, por exemplo, eu tenho medo de dormir no escuro, mas não tenho nenhuma memória relacionada a isso. Maravilhoso, Tânia, não precisa mesmo eu voltar lá e entender o que aconteceu comigo na minha infância, se eu passei por alguma situação dessa. Mas quando a gente usa técnicas para ressignificar, a gente vai entender quais emoções estão por trás desse medo de dormir, o medo do escuro, tá? Muitas vezes o medo de dormir, vou te dar um exemplo do que aconteceu recentemente em um atendimento meu. A pessoa tinha muito medo do escuro, tá? Quando ela ativou uma memória dela, e nem fizemos uma regressão de memória, em uma das técnicas isso veio para ela, tá? Enquanto bebê, né, ela acordava muitas vezes de madrugada e o quarto estava escuro, né? Provavelmente acho que a mãe podia até colocar aquela luz noturna, né? Mas para ela acordava e estava no escuro. Então, lembra que as nossas memórias, né? Para quem me acompanha, eu sempre falo isso, nossas memórias não são memórias verdadeiras. A gente fala que nossas memórias são falsas. Sim, por quê? Porque nós lembramos apenas frações do todo. Então, esse bebê que acorda à noite, ou vem um sentimento de medo do escuro, ou um sentimento de abandono, como se acordasse à noite e estivesse sozinho. Muitas vezes a mãe chegou em segundos, mas ele não tem essa percepção. É só um fragmento. Lembra, ele acordou, está no escuro e está sozinho. Vem muito sobre isso para ele. Ele deu o significado, o sentido. O evento externo foi acordar à noite e estar sozinho no escuro, né? E se sentir abandonado, por exemplo. Mas o significado e o sentido que ele deu, né, a interpretação que ele deu para aquele evento, muitas vezes pode ser medo do escuro, sentimento de abandono. Eu não sei, muitas vezes eu tô com muitas pessoas, mas eu sinto aquele sentimento de abandono, que eu tô sozinha. Tá? Então isso faz muito sentido quando a gente olha para isso, e muitas vezes vem essa memória, mas não precisa a pessoa resgatar exatamente a memória, o que aconteceu, para a gente conseguir ressignificar, tá? E muito desses sentimentos que eu não tenho, Tânia, por exemplo, a Tânia descreveu algo que é um trauma crônico. Eu tenho medo de dormir, mas conscientemente eu não tenho nenhuma memória, nenhum evento, né, como adulta, que eu me lembre de alguma situação que eu passei. Mas provavelmente tem algumas situações ali de traumas crônicos, tá? E às vezes nem foi por uma negligência, mas foi como eu, enquanto criança, dei significado e sentido para aquilo. Pode ter sido, né, que o meu cérebro ele funciona para economizar energia, para nos dar segurança. Ele foi estabelecendo tipos de comportamento. Quando chega na nossa vida adulta, pode trazer esse tipo de medos ou irritabilidade, né? É das explicações, mas cada um, né, tem um seu tipo de situação para ressignificar. Ok, Tânia? Vê se fez sentido para você. Então, uma das formas de a gente olhar para isso é justamente buscando um tratamento terapêutico com ferramentas específicas, técnicas para ressignificar esses tipos, né, de traumas. E esses traumas, exatamente como a Tânia falou, eu não sei do que vem, o que aconteceu, mas eu tenho isso, eu sinto isso, eu tenho esse tipo de medo hoje, tá? Uma outra técnica muito legal que a gente pode usar aliada aos tratamentos terapêuticos, é a microfisioterapia. A microfisioterapia, ela é uma parte da fisioterapia que estuda a memória celular, né? Porque o nosso corpo ele vai criando memórias, rigidez, inflexibilidades, esses diversos dores crônicas que nós temos. Então, muitas vezes eu tenho essas dores crônicas, e elas estão relacionadas aos meus traumas ali da infância, né? E ela destrava, quando você começa a fazer uma microfisioterapia, né, por exemplo, ela começa a destravar todos esses processos de rigidez. Oi, Rosângela, tudo bem? Seja bem-vinda. Ela vai destravando todos esses processos de rigidez,
tá? Então, eu tenho muitos clientes que fazem um processo comigo, ou já fizeram, ou fazem durante, ou fazem depois, e me contam muitas coisas relacionadas que identificaram, né? Identificaram quando a gente estava fazendo o processo terapêutico. Lembra, nós somos, o trauma fica, né? Nós somos mente, emoções, né? E corpo. Então, muitas das nossas doenças, a gente já não fala sobre isso, muitas das nossas doenças não são emocionais. Então, muitas vezes, o ressignificando acontece muito, viu, gente? Tem clientes aqui, inclusive, que não me deixam mentir. Muitos, durante o processo, durante o programa, né, de saúde emocional, no final, ali no meio do programa, pessoas que já tinham refluxo há muitos anos, tratam de refluxo há muitos anos, dores crônicas no quadril, dores crônicas no braço e que faziam tratamento há muitos anos. E durante o programa, ao ressignificar diversos tipos de emoções, no final do programa aquelas dores tinham ou cessado, sumido, ou estavam tão mais leves que eles já não gerava tanto desconforto, né? Tanta inflexibilidade ou rigidez para o corpo. Isso faz sentido para vocês? Então, por isso que é importante a gente entender que trauma a gente pode lidar, né? Por isso que eu falo que um tratamento multidisciplinar, ele vai trazer muitas vantagens para quem olha e quer ressignificar essas questões do trauma. Um outro processo que eu acho maravilhoso e que tem um ganho absurdo é a constelação familiar. Sempre durante os meus processos, né, no final, ou a pessoa acaba fazendo uma constelação, ou ela já veio buscar esse tratamento terapêutico, porque durante a constelação conseguiu perceber, conseguiu entender muitas heranças emocionais, muitas questões do seu antepassado, de rigidez, de inflexibilidade, de réguas altas, de tipo de vício, de comportamento e de fobia, né? E daí traz muito isso para o próprio atendimento. Então, o atendimento também fica extremamente rico porque a pessoa já vem com muita consciência, tá? Então, esses 3 tratamentos, os 3 aliados, os 3 juntos, traz uma grande leveza, ressignifica muito, uma libertação de fato para as pessoas. Andressa, por qual deles eu devo começar? Por qual for mais leve para você, por qual você acreditar, né, fizer mais sentido, for mais positivo para você nesse momento. Não tem certo e errado, não tem que começar por um e terminar pelo outro, né? Não tenho que fazer os 3 ao mesmo tempo. É um processo, é um despertar. Perceba qual desses processos, né? E tem outros, tá, gente? Eu trouxe esses 3 porque realmente eu vivo de fato, eu vejo clientes realmente que alinham esses processos e o quanto de resultado, o quanto acelera esse processo de ressignificar traumas. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês? Dependendo do tipo de trauma, gente, a gente não consegue acessar sozinho. Realmente a gente precisa de um apoio, de um especialista, de um profissional para ajudar a gente a fazer esse guiar para dentro. E outra, dependendo do que eu passei, do que eu vivi, eu não preciso reviver isso sozinho. Eu posso fazer isso com acolhimento, com um profissional me acompanhando, né? Me trazendo lucidez também para esse processo, trazendo amorosidade, tá? Então, tem alguns traumas, dependendo de algum nível, sim, ele é imprescindível, você vai só conseguir ressignificar, né, se você buscar uma ajuda, né, realmente esse despertar, esse apoio para você passar por isso e ressignificar essas questões de trauma. Lembra sobre a questão que eu falei para vocês das dores, né? A dor que você viveu no seu passado, você já viveu, né? Quando você não fala dela, você está vivendo ela de uma forma muito maior, com essas dores crônicas, com depressão, com toque, com ansiedade, por exemplo, né? E sem possibilidade de curar, de ressignificar, de olhar para dentro, tá? Isso fez sentido para vocês? Então, são esses 3 tratamentos. O que eu vejo muito, eu gosto, tá? Aliar a aromaterapia, né? Não sei se a Carol tá aqui ainda, se a Carol da Florescer tá por aqui. Ela é consteladora e também trabalha com aromaterapia. Traz resultados incríveis junto, né? Então, muitas vezes não é só a microfisioterapia ou a constelação ou só o tratamento terapêutico. Dependendo, realmente é a junção de vários processos que vai te ajudar, porque muitas vezes você ressignifica emocionalmente, mas você precisa trabalhar aquelas dores crônicas que estão, né? Aqueles traumas crônicos que estão no seu corpo, ok? Da mesma forma, ressignificar e criar novas sinapses neurais na sua mente.
Então são várias coisinhas que a gente precisa fazer aliada que realmente potencializa toda a questão do tratamento. A terapia de barras também traz um processo de ressignificar maravilhoso, traz uma leveza, acelera o processo, ajuda muito. Então, o que é importante vocês terem clareza? Há sim possibilidade de a gente ressignificar e lidar com esse trauma de uma forma muito melhor, né? De ter uma vida realmente muito mais leve com fluidez. Eu não preciso ficar vivendo uma vida de trauma, não mais. Então, busquem alternativas, busquem bons profissionais, entenda o que faz mais sentido para você e vá em busca disso. Combinado? Me deixam saber aqui. Entendi. A Tânia falou, entendi. Obrigada pela explicação. Muito bom saber disso. Que bom, Tânia. Por que eu estou falando de trauma no Dia das Mulheres, né? Para quem entrou agora. Por que eu estou falando? Oi, Josi, que bom tê-la aqui. Porque trauma é uma das coisas que mais nos paralisa, mais nos congela, mais elimina, mais diminui o nosso potencial. E o que nós desejamos ser como mulheres livres. Então, sim, né? Permitam-se olhar para isso, permitam ressignificar isso. Agora vocês têm mais, né, têm já mais clareza sobre o quanto de traumas crônicos nós carregamos durante uma vida toda. Quanto de traumas, né, são, dependendo da nossa educação e da nossa criação, o quanto traz isso para a nossa vida adulta. O quanto desses comportamentos que vocês estão tendo indesejados. O quanto de medos, né? Estamos criando muitos gatilhos de medos. Não é só sobre o medo de dormir, o medo de sair de casa, o medo de mudar de profissão, o medo de ser mãe, o medo de entrar em novos relacionamentos. Entende o quanto nós estamos vivendo uma vida com trauma e não estamos permitindo viver o nosso melhor? Isso é muito significativo, tá? Por isso que eu gostaria muito, né? Fiz questão de trazer esse tema hoje para vocês. Permitam a olhar para isso. Permitam-se realmente ressignificar, né? Permitam-se ter uma vida muito mais livre. Tá? Vou fazer uma vivência agora com vocês. Lembre-se, né, para quem entrou agora, eu já deixei um insight para vocês fazerem como exercício, que é uma lista, tá? É uma lista onde vocês podem... faz uma lista aí com significados que aconteceram na vida de vocês, desde uma educação, de uma criação, né? Uma criação baseada em isolamento, abusos físicos e emocionais, né? De falta de afeto, falta de incentivo. Percebam várias questões que teve ali na sua criação que pode ter trazido esses traumas crônicos e também esses traumas únicos, né? Que são esses eventos mais isolados. Acidentes, separações mais negativas dos seus pais, de uma forma mais tumultuosa, né? Que mudou muito com a sua vida. Sobre morte, sobre doenças. Percebam várias coisas que aconteceram com vocês até hoje e qual o significado que você deu em relação a isso. Obviamente, aquilo que você trazer de uma forma mais consciente, mas é um primeiro despertar para entender, né, como esse trauma aí pode ser que esteja me anulando, né, não me permitindo ser ou viver todo o meu potencial, tá bom? Agora eu quero convidar vocês, falam aqui para mim se ficou alguma dúvida, quem entrou agora, né? Se tá tudo certo, se eu falei rápido demais, se vocês querem alguma dúvida, perceberam a questão do trauma, como que vocês podem entrar nesse processo. Lembrando que nós temos vários tipos de tratamentos, mas os tratamentos que mais trazem resultados são tratamentos no quais vocês precisam encontrar um tratamento terapêutico com ferramentas para ressignificar esses traumas, então buscar profissionais que tenham essas ferramentas, né? Hipnoterapia, vários processos de neurociência, programação neurolinguística, a psicoterapia, trazem algumas dessas ferramentas realmente para você ressignificar esses traumas. Eu preciso dar um novo sentido, né, para aquilo que eu vivenciei, para aquilo que eu dei, né, significado para eu realmente mudar e criar novas sinapses neurais. A microfisioterapia ajuda muito na questão do corpo, para a gente tirar essas dores crônicas, que vem muito também desses traumas que a gente vivenciou, né, desses traumas que nós vivenciamos na infância.
E a constelação emocional também, que é uma grande ferramenta de autoconhecimento, de despertar, de herança emocional, de liberar aí fluxos que a gente está trazendo de traumas da nossa ancestralidade, né? Dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados. Tá bom? Fez sentido para vocês? Me falam aqui se vocês estão prontas para a gente vivenciar. Eu trouxe uma vivência para vocês. É uma vivência de neurociência, tá, gente? Para a gente ressignificar cognitivamente aí um pouquinho desses nossos traumas, tá? Vão sentando aí confortavelmente, ficando numa posição, né? Se puder, com os pés no chão, com uma posição mais ereta. Vou aumentar minha musiquinha aqui para vocês. Isso. Inspire suavemente pelo nariz. E ao exalar, faz até aquele som de alívio, sabe? Mais uma vez, inspire. E solte. Inspire pelo nariz, segura o ar, ao exalar, solte com som de alívio. E agora vai trazendo, se conectando com alguma emoção ou memória de algo que te machuca hoje. Isso, não tenha medo em sentir. Fique tranquilo. Nós vamos ressignificar e você vai se sentir muito bem depois disso. Traga, sinta, se conecte com o seu corpo emocional, com as suas memórias de infância ou da adolescência, ou agora, com momentos mesmo de adulto. Sinta, se permita sentir. O que te machuca hoje? Quais medos estão, acionando você? Alguma irritabilidade? Isso. Vai só trazendo para a consciência, sentindo. Isso. Agora que você está com essas emoções bem vivas dentro de você, que você já consegue sentir, diga você mesmo: isto aconteceu no passado. Isto foi um trauma de infância que eu posso agir diferente hoje. Como adulta, eu estou segura. Mais uma vez. Isto aconteceu no passado. Isso foi um trauma de infância que eu posso agir diferente. E como adulta, eu estou segura. Isto aconteceu no meu passado. Isto foi um trauma de infância que eu posso agir diferente hoje. E como adulta, eu estou segura. Gentilmente vai colocando as suas palmas das mãos sobre as suas pernas, colocando ela para cima e vai se conectando com a energia do amor, com a energia da gratidão. E vai relembrando momentos em que você vivenciou isso muito forte na sua vida. O amor, a gratidão. E vai concentrando essas energias nas palmas das suas mãos. Acesse seus maiores talentos, habilidades e dons. Tudo aquilo que você coloca em prol da humanidade, que contribui com tantas transformações. Isso. E vai concentrando essa energia nas palmas das suas mãos. Sinta toda essa energia concentrada nas palmas das suas mãos. Sinta suas mãos quentes e iluminadas. E agora coloque suas mãos ao seu coração e transmita toda essa energia ao imperador do seu corpo, que é o seu coração. Transmita essa energia à criança que mora dentro dele e vai curando e acalmando suas emoções. E sentir, se você sentir necessidade de levar essa emoção, esse sentimento para alguma parte do seu corpo que está precisando
sentir e ter essa cura, essa tua autocura. Leve às vezes na garganta, pode ser que seja no seu terceiro olho, no plexo solar, no seu umbigo, isso, talvez para o seu chakra mais básico. E vai levando toda essa energia para o seu corpo. E com as mãos, mentalize: eu me amo, eu me aceito, eu me aprovo. Eu me liberto das minhas dores, eu perdoo e me liberto das mágoas do meu corpo. Eu cuido de mim em primeiro lugar. Eu curo as minhas dores. Eu encho o meu corpo de amor e me liberto do desequilíbrio e das dores. Agora relaxe as mãos sobre as suas pernas. Sinta essa energia se espalhando por todo o ambiente que você está, invadindo a sua casa, o seu trabalho, levando para todas as pessoas. Leve isso para todas as mulheres também que precisam receber essa energia. Isso. E veja ela retornando até você. Sinta seu corpo agora preenchido de luz, de amor e de energia. Respire mais uma vez profundamente. E no seu momento, pode abrir os olhos e retornar, sentindo revigorada, leve e feliz, para celebrar esse dia, para celebrar todos os dias dessa vida com leveza e com amorosidade, entendendo e tendo clareza o quanto é importante a gente olhar para algumas dores, para que possamos curá-las, tratá-las com gentileza e com amor. Muitíssimo obrigada a todos vocês que estiveram por aqui, que passaram, para vocês que estão ouvindo também essa live gravada. Se vocês querem vivenciar mais disso, lembra que eu tenho um programa de inteligência emocional com 5 reprogramações. Está na link da bio, né, com preço super acessível, para que você possa já olhar e tratar esses traumas de uma forma muito mais consciente, com muita leveza. Coloca aqui para mim, quem está aqui comigo ainda, como estão se sentindo, se estão bem, né? E também deixo aqui o meu convite para vocês que ainda não participam do Papo Terapia. O Papo Terapia é uma roda de conversa, ele é online, gratuito, já está fazendo 1 ano, né? 1 ano que o Papo Terapia nasceu, aí dessa minha vontade de me conectar com mais pessoas, para que a gente possa falar e levar saúde emocional para todos, né? Todos de uma forma com muito mais inclusão, obviamente. E o Papo Terapia acontece todas as quintas-feiras, 19 horas. Para participar também tem um link na bio. Participe lá do WhatsApp VIP, né, do Papo Terapia. E a gente se encontra ao vivo toda quinta-feira, sempre trazendo um tema, sempre trazendo uma reprogramação emocional e realmente nos permitindo ter esse despertar, nos permitindo viver com muito mais leveza e com muito mais saúde emocional. Quem está aqui para mim, se puder me dar só um ok que está bem, estão se sentindo bem, que conseguiram entender um pouquinho sobre os seus traumas. Que bom! Obrigada, Márcia. Eu que agradeço imensamente por você estar presente aqui comigo mais uma vez, viu? Por estar sempre me incentivando. Muito obrigada, muito obrigada. Qualquer dúvida, tá? Pode me chamar no direct, pode ir lá marcar uma sessão, né? Que vai direto para o meu WhatsApp, para a gente poder falar, olhar e se entender de uma forma cada vez mais leve, tá bom? E também lembra lá na link da bio o nosso curso digital de programa de inteligência emocional. Um beijo grande, muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima.